Olá, eu sou a Tainá Cardoso. Está começando mais um episódio do Diário de Produção. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o curta da Rosângela e da Joyce. Podem falar um pouquinho, uma sinopse do curta de vocês? Oi, Além do gente, esquecimento, prazer. né? Isso, eu sou a Joyce, eu estava como assistente de direção e diretora de produção. Eu sou a Rosângela, fui a diretora do curta. Geral. E o Além do Esquecimento foi um projeto muito importante pra gente, né? Ele fala um pouquinho sobre um senhor, assim, que ele tá passando por uma fase difícil. Ele tá num processo da doença de Alzheimer. Ele tá no início, assim, dessa doença, a família já sabe um pouco, mas ele ainda tá. Sabe aquele momento que você tá tendo episódios, assim, relapsos? Quando você tá presente no momento e aí, do nada, você some dali, você se perde, assim, você não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Então, mostra muito dessa ligação com a família, o quanto ele precisa lutar contra essa doença e continuar a família unida. De onde que surgiu essa ideia? O nosso roteirista, a gente estava meio perdido no começo, a gente estava com medo de abordar alguns temas, por ser sensíveis, ser complicados e ter um peso tão grande na vida de algumas pessoas. Sim. Então a gente não sabia muito o que fazer. E aí o nosso roteirista, que foi o Henrique, junto com a Camila, eles tiveram a ideia e foram bolando juntos do zero. Assim, eles montaram em menos de uma semana, se eu não me engano, né? Sim, foi bem rápido. Montaram assim super rápido. E na hora que a Joyce bateu o olho, ela falou assim: "Eu amei". Aí eu li, eu falei: "Gente, maravilhoso". Então, foi assim, foi uma união mesmo entre eles e que deu super certo, Sim. que foi uma história muito tocante assim, foi muito importante pra Existe gente. uma relação pessoal com o roteiro? Não. Essa ideia. De um dos roteiristas, sim. Ele Aham. começou a base, né? O Henrique, ele começou a Ele teve a base. ideia. Ele teve a ideia e a Camila ajudou a dar um pouco mais de emoção, assim, pra história, sabe? Eles foram se juntando pra ter essas etapas, assim. Vocês foram atrás de alguém que tem alguém com Alzheimer na família para conhecer como é o dia a dia? Porque mostra um pouco do dia a dia, né? Sim. O filme. E O Henrique, por ter sido roteirista e por vivenciar essas coisas, e a Camila por ter essa parte ele dramática. tem alguém na família que tem Sim. Alzheimer? Então, entendi. Então é uma vivência, eu acho que é algo que você coloca a sua alma. Ele. Na hora de escrever, eu tenho Uhum. certeza que aconteceu, pode ter acontecido. E é bom para pessoas conhecerem, mesmo sendo uma doença muito conhecida hoje, se alguém fala que tem Alzheimer na família, a pessoa sabe como é. Uma pessoa que vive no dia a dia vai sentir diferente. Sim. Tanto que no dia que a gente teve a apresentação, uma senhorinha que estava na frente, tadinha, ela chorava É mesmo. de tanta emoção. E isso é o que, assim, a gente sentiu muito e ficou muito feliz por poder entregar isso para ela. Então eu vou aproveitar e pular várias perguntas. O feedback que vocês tiveram foi positivo? Como vocês se sentiram com os feedbacks? Então, só aproveitando para entrar antes da pergunta anterior, uma curiosidade também é que a gente gravou a nossa locação, ela foi numa casa de uma senhora que também tinha Alzheimer. E aí, na época, ela não estava morando mais lá, né, ela estava em cuidados com a família, mas então a gente tinha, sim, essa vivência dentro do grupo. Obviamente não eram todas as pessoas, mas Sim. alguns dos integrantes do grupo tiveram que passar por isso, tiveram ou parentes mais próximos ou parentes mais distantes. Sim. E sobre o feedback, eu acho que rolou tanto durante, assim, né? Quem estava gravando no começo, o pessoal ficou, tipo, muito emocionado quando finalmente rola a cena final, né? Uhum. E tem um spoiler, ela termina um abraço. E aí, assim, tipo, ficou todo mundo, nossa, caramba, deu certo, sabe? Todo mundo chorando, então foi muito legal isso. E a gente teve a apresentação aqui na Fapcom, né? E com os curtas, e foi muito legal. Muita gente veio conversar com isso, rolou isso, que foi super importante, da senhorinha se emocionar, as pessoas virem conversar com a gente, de terem se sentido tocados com a história. Então a gente só recebeu feedbacks positivos. Sim. Isso faz valer a pena, né, também? Sim, com Com certeza. toda certeza. Como vocês decidiram a identidade visual? Vocês se inspiraram em algum diretor? Em algum filme? Pelo menos a gente não, né? A identidade visual foi mais criada pelo nosso designer, que ele trabalha nessa área. Legal. Então a gente conversou com ele e falou assim: olha, nós queremos que passe sobre isso, sobre a leveza. Faz parte da narrativa também, né? Exatamente. Então ele foi criando e a gente foi criando junto. A nossa diretora de fotografia, que foi a Camila também, que foi uma das roteiristas, ela já tinha muito em mente como ela participou do roteiro, como ela queria fazer. Sim. Como ela queria que tal cena fosse feita para passar tal sentimento. Ela Então, ajudou na direção também. Ela então. ajudou na direção total, assim.
Tem as duas. Foi um conjunto, né? Tipo, como nosso grupo era grande e a gente teve ajuda de muita gente de fora da faculdade, mas mesmo assim a gente tentou incluir quem era do grupo mesmo, fazer várias partes, assim, Rotacionar, né? pra poder aprender mais. Sim. Então, acabou que, por exemplo, a Camila, ela ajudou no roteiro, né? Ela escreveu uma parte do roteiro, mas também ela era diretora de fotografia. Então, isso ajudou no olhar, assim, ela já... Enquanto ela foi escrevendo, ela já sabia mais ou menos como ela queria na foto, né? Então, eu acho que a única coisa que a gente acabou mais se inspirando foi que quando a gente começou a conversar sobre o roteiro, a gente, tipo, pensou em várias ideias, né? Pra onde a gente pode ir? A gente pode se inspirar numa música, a gente pode contar, sei lá, uma história de fantasia, uma história de ficção, mas a gente focou muito em contar uma história do dia a dia, sabe? Então a gente queria passar essa calmaria sabe essas histórias que estão hoje em dia tá chegando bastante aqui no Brasil, que são histórias japonesas, coreanas, que Sim. esses livros que são de conforto. Sim. Então a gente queria passar essa sensação, só que ao mesmo tempo também passar a confusão de Sim. que é você estar, tipo, você olhar e falar, onde eu tô? Sim. Então, a gente teve momentos que passava essa calmaria, que o filme é, tipo, super calmo, que foi muito inspirado, né, nessa parte, assim, sabe, dessas histórias de conforto. E a gente teve o jogo de câmera que a Camila, o Thiago, a Mamá fizeram, e foi incrível, assim, que era pra mostrar essa confusão. Então, a gente teve essas duas partes, assim. Aí teve esse contraste, porque no começo as cenas são mais longas, né? Sim. O corte é mais lento e aí no final é mais rápido. Exatamente, o ritmo muda porque... Pra entrar nessa confusão dele. Sim. Porque a ideia era realmente mostrar que, tipo, não é porque a pessoa tá passando por uma doença que ela não tem uma vida. Sim. Ela, assim como você, ela vai acordar todos os dias, ela vai levantar da cama, ela vai olhar as horas, ela vai escovar os dentes, ela vai no banheiro, ela vai fazer tudo. Só que aí, certos pontos, ela acaba se perdendo, né? Tipo, ela se perde de si mesma. Então, acho que é isso que a gente quis retratar, tipo, de ir, realmente, como você falou, da calma pra confusão. Ficou bom. Vocês imaginaram um outro final? Aconteceu, por exemplo, de vocês estarem criando algo e aí fugir, vocês verem que um outro caminho funcionou melhor? Ou seguir o roteiro certinho? Como A gente foi? seguiu, algumas horas a gente falou assim, não, Camila, pode cortar? Acho que pode. Essa parte não vocês precisa. chegaram a cortar algumas coisas. Chegamos porque a gente fez 2 diárias. E foram 2 diárias muito longas. Muito assim, da gente chegar às 8 e sair 6, 7 horas da noite. Isso quem tava fora. Quem ficou lá pra ainda organizar, que foi a Joyce, o Breno. Os bichinhos sofreram, ficaram ali mais tempo. Então a gente acabou cortando algumas cenas, mas não no sentido de cenas especiais. É um andar no corredor que a gente falou assim, não, pode cortar pra não ficar De preenchimento, tão... né? Exatamente. Isso. E o que aconteceu, você perguntou em relação ao final, uma ideia inicial, assim, mas a gente cortou antes de começar a filmar. A ideia era que o final, ele tivesse meio que uma mensagem de conscientização, um texto escrito mesmo. E aí a gente ficou com medo de ficar parecendo aquelas propagandas, sabe, de remédio, ou aquelas propagandas, tipo, pô, olha, como uma pessoa é, tipo, normal, assim. Então a gente tentou fugir disso e trazer emoção com os próprios atores, sabe? Sem ter que escrever algo. Então essa foi a única coisa que a gente cortou. É porque o Alzheimer também tem uma relação muito família, né? A família é a que sofre mais. Então acho que ficou bom o final em relação a isso também. Exatamente. Porque tem toda essa relação com a família e o final é isso. A família tá ali junto, acolhendo. E eu acho que é a melhor mensagem que vocês poderiam passar. Assim, vocês gostaram então desse final, dessa mensagem? Na hora, todo mundo chorou, ficou emocionado. Porque era o final de 2 dias muito intensos, trabalhados. Sim. O final de um sonho que foi construído naquele semestre com aquelas pessoas, porque dentro de 7 tinham 30 pessoas, então eram muitas pessoas. Foi complicado de se lidar. Assim. Muita gente mesmo. Foi, assim, 30 pessoas e foi uma experiência muito boa, em que todo mundo ficou muito emocionado com o final, né? De ter dado certo. E também aquele alívio, tipo, deu certo. De ufa. Eu acho que é aquele sentimento de, tipo assim, a gente quer que acabe, porque Trabalho entregue. muito trabalho e porque a gente precisa entregar logo. Mas, tipo, pô, tá tão legal ficar aqui filmando, sabe? Fazer as coisas. Então, tipo, fica esse sentimento, sabe? E ainda mais porque tinha muita gente de fora, né? Tipo, no começo a gente ficou, tipo, não precisa de tanta gente.
Mas, vamos aprender com o pessoal que já tá trabalhando. Então, tipo, a gente chamou muita gente que tá no meio, né? Legal. Então, foi uma experiência muito legal, porque foi essa troca. Então, eu acho que esse final foi bem emocionante também, não só por termos entregue, mas porque, tipo, nossa, olha tudo que a gente viveu, sabe? Tipo, a gente ainda tá na faculdade e a gente teve essa troca tão importante com pessoas que já estão no mercado há muito tempo. Sim. Então, foi muito legal isso. Teve algum momento engraçado? Eu sei que foi bem emotivo a gravação, mas teve algum momento engraçado durante as gravações? Teve a Joyce Berg, que é a nossa de áudio, ela caiu com tudo, tadinha. Foi indo pra trás, e aí Mas com a câmera, equipamento, tudo? com a Não. câmera de áudio, a Camila andando, tava segurando a câmera, e ela atrás com o áudio. Só que Com chegou o boom, uma hora, sabe? Ela caiu com um boom. ela caiu e foi caindo todo mundo em cima dela. E foi um caos. Vocês gravaram? A Eu gente acho que a gente tem tem um making né? Por off. favor, disponibilizem, eu quero ver. Tem umas partes também, tipo, sei lá, ela tava fazendo teste. A Joyce foi uma pérola, tá? A nossa diretora de áudio foi uma pérola. E ela ficava aqui. Ou ela, tipo, fingia que tava cantando alguma coisa. A gente tem uma cena também da Camila, que foi a nossa diretora de fotografia, de, tipo, a gente lá embaixo do sol, tipo, todo mundo suando, morrendo. E aí ela, tipo... Então, tipo, aconteceu esses momentos, assim, ou de, tipo, o nosso continuista dormindo do nada, no meio da sala, tipo, 30 mil pessoas gritando e ele apagado. Sim. Os personagens vocês desenvolveram, né, durante o roteiro, mas durante as gravações vocês tiveram alguma mudança? Tipo assim, eu preciso que a mãe seja mais calma ou mais Não. intensa. Os atores tiveram essa criação também? Como foi essa relação de criar personagem? Olha, os 3 atores que nós chamamos foram 3 atores, assim, que eu não posso falar nada. Foram muito incríveis. Assim, eles foram sensacionais. A gente ficou um pouco, assim, meio receoso, porque a gente chamou o Thiago, que é um ator que tem 30 anos, e ele teve que A interpretar. caracterização foi boa. Então, assim, foi complicado, porque a gente tinha esse medo, porque o que a pessoa pode entregar de uma pessoa que tem Alzheimer? Sim, A gente ficou senhor. meio receoso com isso. Mas o Thiago entregou, assim, tudo. A gente falava assim, Thiago, pelo amor de Deus. E ele não saía do personagem, tinha horas. Ele pegava, o quê? A gente, Thiago, calma aí, respira. Então, os Foi atores, muito eles legal, realmente se entregaram mesmo, Sim. né? Eles leram o que era o personagem, entenderam e eles entraram de cabeça, assim. A gente não teve problema com eles, assim. Eu acho que o que foi muito legal, assim, é que eles faziam bastante perguntas, assim, pra gente, sabe? Eles sempre chegavam e falavam, você quer que essa cena a gente faça, sei lá, é pra ser mais calma, é pra ser uma cena mais agitada. Tipo, tem uma cena que a Clara, ela mete com tudo o papel na mesa, assim, aí, tipo, ela não tava fazendo barulho suficiente, a gente ficou, tipo, meu, pensa que você tá muito brava, sabe? Muito, muito brava mesmo. E aí a gente tinha que repetir, assim, mas eles sempre estavam muito dispostos, sabe? Tipo, a cooperar, assim, a ajudar a gente. E foi uma troca muito legal, porque, como eu disse, tinha gente experiente, assim, eu não sei a rol, mas eu tava completamente perdida nessa parte de, tipo, como ajudar os atores a se inteirar ali, A sabe? direção de atores Não, foi um desafio pra vocês. foi muito, assim. E aí, acho que ajudou muito ter gente experiente, porque o Caio e o Thiago, eles já trabalharam com isso, né? Então, eles ajudaram muito a gente nisso. Tipo, no começo eles estavam, tipo, a gente não vai interferir. Cada um é o tempo de vocês. E eu, tipo, pelo amor de Deus, Me ajuda. Pelo amor de Deus. Porque, tipo, querendo ou não, assim, claro, é um trabalho nosso e, assim, a gente tem que aprender, mas, pô, os atores estão ali ajudando a gente, sabe? Então, tipo, pô, ajuda eles também. Mas eu acho que como rolou essa troca, facilitou muito, sabe? O que vocês esperam pro curta a partir de agora? Vocês têm planos para colocar em festival? O que vocês acreditam que ele vai representar para as outras pessoas também no futuro? A gente tá conversando sobre isso, né? Ver como que a gente quer divulgar esse curta, como a gente quer fazer ele mesmo crescer. Mas, por enquanto, não temos Tá quietinho, por nenhum... enquanto. A gente quer melhorar algumas coisas, né? Sim. A gente tava conversando, porque, assim, a versão... o certo o curta, sei lá, ele tinha que ter versão 10, versão 11, e ir arrumando muitas coisas, né? Mas a gente tinha que entregar, era um trabalho de faculdade. Sim. Então, pra colocar em festival, pra colocar essas coisas, a gente quer que esteja perfeito, sabe? Então, por exemplo, nossa diretora de áudio quer mexer em algumas coisas, porque, não gostou 100% da trilha. Aí, o nosso diretor de edição quer mexer em algumas coisas que acharam que poderia ficar melhor. Tipo, a parte que aparece, assim, não sei se você viu na TVzinha, aparece o primeiro palco, o pessoal, assim. Mas, tipo, eu gostei. ele teve que fazer isso à mão. Tadinho, Tipo, não tava pontinho ainda. por pontinho. E assim, não ficou perfeito do jeito que ele queria. Então, assim, algumas coisas a gente quer, sabe, fazer com um carinho maior, assim.
Não que pra faculdade a gente não tenha feito, mas A gente A gente precisava fez comigo. entregar, né? É, Mas fez profissionalizar ele mesmo mais, Isso. né? Tinha que passar pro colorista, porque, nossa, foi assim. Foi uma equipe equipe, fechada, é. assim, foi uma Foi. equipe mesmo. Sim. Então a gente entregou, a gente precisava entregar, tinha a data de entrega, entregamos. Mas sempre tem É, alguma acreditam coisa que dá pra pra ajustar. melhorar. Sim. Muito bom, que lindo. Agora a gente vai assistir então o trailer de Além do Esquecimento. Seda 7.1, take 6. Ação! E aí galera, eu sou o Henrique Eu sou a Camila. e nós somos os roteiristas do Curta Além do Esquecimento. É um tema que não é muito abordado assim, com estilos no cinema mesmo, de curtas e tal. E foi uma loucura porque, tipo assim, a gente pensou e a gente tinha que alinhar o nosso pensamento pra, tipo, não ficar uma coisa completamente desconexa. E Pra aí, fazer tipo, sentido mesmo. e ele, tipo, fez uma base muito boa e eu apelei muito pro emocional. Pelo menos tentei, né? Se deu muito certo, a gente não sabe, a gente vai descobrir. Vai embora! Ó, você tá em casa, tá tudo bem. Muito bom, assistam, eu assisti, eu gostei demais, me emocionei. E assim, como estudante de audiovisual, ficou muito legal, eu gostei dos cortes, desse contraste. Que bom. Mas agora convidem o pessoal a seguir vocês, acompanhar para quando vocês estiverem em festivais, né? Para eles irem lá assistir. Pode convidar. A gente quer muito que vocês sintam, né, isso que a gente sentiu enquanto a gente gravava. A gente falou que ainda não vai divulgar o filme todo, que a gente quer arrumar, mas a gente abriu o Instagram da Visares, que é visares.prod, e a gente vai soltar algumas coisas de lá, a gente vai colocar o trailer e vai soltando alguns spoilerzinhos assim, e aí quando o filme estiver perfeito do jeito que a gente quer, a gente lança. Exatamente. E se entrar em festival, vocês avisam também pra gente ir lá assistir. Pode deixar, tá bom? combinado. Então, muito obrigada, Obrigada, meninas. viu? Foi um Amei. prazer. Muito obrigada, pessoal. Acompanhem lá as meninas para assistir Além do Esquecimento. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.